Boa noite a todos nós. Sejamos todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, aqui de Bernadas, Rio Manso, Minas Gerais. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Labarini, a editora Alma Nova. Deserto. Ainda que estejas atravessando um deserto espiritual, confie e prossiga na necessidade de avaliar o que carregas na mochila, a fim de conseguir transportar a jornada sem um peso excessivo. Diante da caminhada exaustiva, há necessidade de alimentar a exaustão espiritual. Tenha certeza que, junto ao Cristo, o pastor não lhe faltará o alimento da alma, tampouco a água viva que emana vida e esperança. Pensando nisso, inspirado por forças maiores, Davi proclamou: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Salmo 23, 2, deserto. Vamos colocar nessa nossa prece inicial o nosso irmão, esposo da Anelita, que ele possa receber vibrações salutares para o auxiliar neste momento. Vamos colocar também todos nós, todos os nossos irmãos, para que possa estar recebendo essas vibrações salutares. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, pelos amigos de caminhada, por esse momento de estudo e reflexão. Gratidão, Deus, que é o nosso Pai. Gratidão a Jesus, nosso irmão maior, o amor de nossas vidas, que veio até a terra e se fez o Evangelho vivo, nos ensinando o caminho, a verdade e a vida. Então, gratidão, Jesus. Gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, de Bernadas. Que nesse momento essas nossas vibrações, esse nosso pensamento no bem possa estar indo de encontro a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e está levando conforto e alento a todos os nossos irmãos que estão nos dois planos de vida. Senhor, nós pedimos também para que possa estar intuindo o nosso irmão Ricardo Augusto Andrade, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para que possamos compreender e colocar em prática tudo que nós vamos aprender na noite de hoje. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Amém. Nossa gratidão a todos. Ricardo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe vocês também. Obrigado pelo convite, viu, gente? Estou muito feliz de mais uma vez aí estar podendo fazer um estudo com vocês aí de Bernadas, Rio Manso. É um carinho especial que eu tenho por Rio Manso. Minha família paterna, embora eles não estejam mais morando aí, né? Eles são daí, então eu tenho um carinho muito especial por essa cidade. E um carinho muito especial pela doutrina, pelo Evangelho. Então, juntando tudo isso, é mais do que um prazer, uma satisfação, né? É uma grande oportunidade de gratidão a gente estar juntos, falando do Evangelho, à luz da doutrina espírita, essa doutrina que salva. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar de um tema que a gente vai achar lá em Mateus, no capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 9, se alguém quiser acompanhar. Mas também está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 22. Lá no Evangelho, o título é Não separareis o que Deus juntou. O que é isso, hein, gente? Então, se Deus junta, por que nós, homens, mulheres, vamos separar? Qual que é a nossa intenção de separar? E a gente vê muito essa questão de Deus juntar na questão do casamento. O casamento, que é a união, né, que
que pode gerar os filhos, mas que, sobretudo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 695, 696, é o progresso da humanidade ali, né, dentro do lar, a gente aprendendo o que é amar. E é por isso que, muitas vezes, né, até tirando de Mateus aqui, a minha referência, o que Deus uniu, o homem não se separa. A gente já ouviu isso, né, quando vai nos casamentos da Igreja Católica. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo ele vai além. Quando ele coloca, não separareis o que Deus juntou, ou seja, tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer com ele, porque eu de mim mesmo nada posso, mas com ele tudo eu posso, eu estou mais forte. Eu sacralizei, não é? Estou sendo intuído, amparado. E por isso, os obstáculos aqui de um mundo de provas e expiações, homens, mulheres, que colocam obstáculos, que dificultam o nosso caminho, não terão, né, essa empreitada fácil, não terão sucesso, se eu estiver sempre com o mais alto, se eu estiver sempre com Deus, essa união com Ele. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai além um pouco, sempre vai um pouco mais, né? Caminha uma légua a mais. A gente pede para ele a túnica, ele nos dá a capa também, né? Ele faz mais por nós, ele nos ensina melhor. E nos coloca assim num padrão, num sarrafo mais alto, como é o atletismo, para a gente, vamos fazer mais e melhor. Vamos entender essas palavras e, através delas, a gente possa buscar o nosso aprimoramento, a nossa evolução humana. Então, a gente está falando de uma união com Deus, a gente está falando de um casamento, de um propósito, sobretudo aqui encarnados, em fazer aquilo que ele pediu para que façamos. Lembrando de Saulo, né, que queres que eu faça? E fazemos com ele. Então, vamos lá, para dar o contexto, no capítulo 19, no versículo 3 ao 9. Vou pedir licença para ler, porque isso aqui vai ser comentado durante o nosso estudo. Os fariseus chegaram tentando Jesus e dizendo: é correto um homem repudiar de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não têm vocês não têm lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E quando os dois se tornarem uma só carne, o homem não se separará o que Deus juntou. Os fariseus voltaram a perguntar: por que Moisés ordenou o homem dar à sua mulher a carta de divórcio e repudiá-la? Jesus respondeu: porque Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, se não for por causa da infidelidade, e casar com outra, cometerá adultério. E o que se casar com a repudiada também comete adultério. Gente, numa primeira leitura, é um pouco confuso tudo isso, né? Pelo menos para mim foi. Aí, num estudo mais minucioso, a gente começa a entender o sentido dentro do contexto da época, entender o que é essa questão de fidelidade, para entender o que não é, o que é infidelidade, ou seja, o que não é fidelidade, entender o que é carta de divórcio, repudiar uma mulher, por que fazer isso? Porque fica muito longe da nossa vida de hoje o que está aqui, né? Que foi extraído lá das leis mosaicas, do Antigo Testamento, ou da Torá, para a época, né? Que eles conversavam com os judeus. Então, fala aqui que os fariseus chegaram tentando Jesus.
tentar Jesus. É bom lembrar que Jesus era sempre tentado. E sempre ficavam ali provocando Jesus para saber se ele, de fato, entendia das Escrituras, ele se, ao entender as Escrituras, ele ia contra as Escrituras. Que era um código de leis. Se era um código de leis, se ele está indo contra as Escrituras, ele deve ser punido. Então, eles ficavam jogando cascas de banana para Jesus, para ver se ele dava alguma resposta fora do que estava na Torá, para que ele pudesse aí ser chamado à correção e tudo mais. Então, essa era a vida de Jesus, principalmente nos sábados. Era um momento que todos tinham que ficar ali praticamente sem fazer nada. Então, nesse momento, essa é a ocasião que os fariseus vão tentar Jesus nesta pergunta capciosa, essa pergunta que gera muitas dúvidas. Mesmo porque, para os próprios judeus, o assunto era um pouco controverso. Eles tinham grandes referências de julgo, de entendimento, de grandes mentes brilhantes no judaísmo, que era Shammai e Léo. Shammai, ele era mais rigoroso e falou assim, a carta de divórcio ela é permitida, está lá em Deuteronômio, no capítulo 24, 1 ao 4, então ela é permitida. Está falando da Torá, está falando, no caso do Deuteronômio, do Antigo Testamento. Mas ela é permitida quando haverá adultério por parte da mulher. Pronto. Ele falou só nesse caso. A outra referência também aceita no judaísmo, era de Léo, que falava que, peraí, se a esposa não está honrando o lar, se ela não é obediente ao marido, se há muita controvérsia entre os dois, certo? Ela não respeita a autoridade desse marido, ela não faz as obrigações que deveria fazer, sim, é motivo de divórcio. Então, ele era um pouco mais flexível nos motivos. Então, como já era um assunto controverso para a própria Torá, próprio entendimento dos rabinos, eles já jogaram essa casca de banana para ver o que Jesus respondia. E é bom lembrar também que naquela época, gente, a mulher ela não tinha direitos, a mulher ela não tinha voz, ela não andava sozinha nas ruas, com exceção do momento do poço, né, que é um momento de um estudo à parte, e também fala de um casamento, mas a questão do comportamento da mulher na época é que ela não falava com outros homens, ela andava com o irmão, com o filho, com o marido, não é? Então, quando ela não tinha ninguém por ela, ela ficava à margem da sociedade, ela ficava abandonada, às vezes ela ficava à míngua, pedindo o que os outros poderiam dar para ela, de esmola, mas ela não tinha qualificações, ela não tinha bens, né? Então, a mulher, ela dependia muito do homem. Então, esse era o ponto, né? E a gente precisa entender que, para aquela época, bem diferente de hoje, a mulher estava muito mais vulnerável, sem direitos, né? Mas, mesmo assim, lá na Torá, falava de dar à mulher a carta de divórcio, né? É interessante esse raciocínio, porque ali começa a dar à mulher um direito. Que bom, né? Porque imagina um marido que passa a rejeitar a esposa e começa a tratar mal essa esposa, começa a bater nessa esposa. E ela, sempre humilhada, ela não tem recurso nenhum a não ser ficar ali naquele lar, ou talvez tomar uma atitude extrema. E por isso, não por acaso, está lá, né, que era permitido dar a carta de divórcio, libertar esta mulher, para que ela pudesse ter uma segunda chance na sociedade, poder se casar de novo, né, ter alguma esperança de ter uma vida digna. Então, essa condição já existia por isso.
para que a mulher tivesse uma oportunidade para sair de uma situação difícil, muitas vezes. Então, pegando aqui os trechos dos versículos, Jesus respondeu: você não tem lido nas Escrituras de Moisés, né? E quem criou o homem, o ser humano, desde o princípio, os fez macho e fêmea, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Qual que é o sentido, então, de homem e mulher se tornarem uma só carne? Dois sentidos. Acho que eu já falei isso em outro estudo aí para vocês, mas vamos dar uma relembrada. O Evangelho, tudo tem um raciocínio duplo, né? A questão assim de andarem em pares, os discípulos, muitas vezes, para fazer os seus trabalhos, o óbolo da viúva, 2 moedas, né? O imposto, né, de dracma, 2 moedas também. A gente vai vendo essas referências, por quê? Porque a questão dos dois aspectos, o aspecto material das coisas e o aspecto espiritual das coisas. Então, essa questão de que homem e mulher, eles se tornarão uma só carne, aspecto material, a gente pode pensar que nessa união, sim, da questão da carne material, haverá reprodução, onde se constituirá um lar com filhos, dando então a esses filhos o direito de reencarnar e de viver a experiência do lar, de viver a experiência da reencarnação, esse mundo de provas e expiações, para poder aqui quitar os seus débitos, auxiliar a família, promover o crescimento de todos. Então, primeiro aspecto material da união da carne. O segundo aspecto, que é o aspecto espiritual, é trabalhar, então, nesse contexto do lar e dos filhos e do próprio casal, a harmonia, aprender a amar. É para isso que nós estamos aqui. Em resumo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando eles estão nesse contexto, né, numa só carne, é porque Deus juntou nesse símbolo. Eles estão consagrando uma união com Deus. E nós já vimos, então, que tudo que a gente faz, tendo a sintonia com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, nos torna preparados para os desafios, estando preparados em sintonia com Deus, nada pode separar este casamento. Lembrando que o casamento é sentido amplo, é o propósito. O propósito de eu estar aqui com vocês, né, na prece, que foi feita, do Ademir, tudo mais, ou seja, é sempre um casamento, um pedido, né, para que juntos possamos fazer algo bom para todos, estar na seara do bem. É sempre o sentido amplo. E aí, a gente falando do casamento, então, se o que Deus uniu, o homem não separa, né? A gente começa a pensar em coisas assim, a gente pode ver que por que um casamento algumas vezes não dá certo? A união, né? Não dá certo. Porque muitas das vezes, trazendo para todo o contexto histórico, empurrando até os dias de hoje, vamos trazer para o todo. Porque muitas das vezes a gente não tem tolerância. A gente fica muito dentro do nosso ego, do nosso egoísmo, porque a gente não tem paciência, porque a gente não pratica o perdão,
E a gente nem sequer, então, vai chegar ao amor. Então, qualquer coisa, qualquer banalidade, desestrutura essa união. A gente precisa entender que o casamento, esse propósito de estar juntos, ele precisa ter sempre, né, um bom embasamento, né? Para que eu vou fazer isso? Para que essa união? Onde quero chegar? Uma decisão, né, que tem um comprometimento, sabendo que a gente precisa honrar isso da nossa melhor forma. Então, é um exercício no lar de paciência? É. De tolerância? É. É um exercício no lar que possa nos fazer ter um olhar atento às necessidades do outro? Sim. Isso tudo é o que eu já dei uma referência, que o Evangelho, segundo que é o Livro dos Espíritos, na questão 695, 696, fala. A finalidade do casamento, esse progresso no lar, para que a gente possa ali aprender a amar dentro daquele núcleo da família e expandindo isso de uma forma maior para a humanidade. Aos poucos, mas começa ali por aquela união de dois. E a gente precisa ficar atento. Então, hoje em dia, talvez as pessoas falem assim, eu vou casar, mas se não der certo, eu separo. Não tem isso. Mas cadê a convicção, a decisão, o respeito ao outro, o comprometimento? Ou eu vou fazer aquela... Eu passo no concurso, eu sou servidor. Então, eu vou ser nomeado. Mas se eu não gostar, né, eu faço de qualquer jeito, o bicho não está bom, o servidor público é assim mesmo. Sempre trazendo um contexto mais amplo, tá, gente? A gente é efetivo, quem vai mandar a gente embora? Né? Espera aí. Você se tornou servidor para você ser um peso para a sociedade? Ser um peso para a equipe que você trabalha? Ou você se tornou servidor, fez o concurso, foi nomeado, para você honrar aquilo que Deus lhe confiou? Porque você não conseguiu sozinho. Né? Então, você não está entregando a sua parte. Então, é preciso a gente entender que esses casamentos, homem e mulher, profissão, os nossos comprometimentos aí na casa espírita, na nossa espiritualidade, na família, certo? Eles precisam ser comprometimentos de que a gente vai entregar a nossa parte. Por que eu falo entregar a nossa parte? Deus é fiel. Alguns carros têm esse adesivo, não tem? Deus é fiel. Por que Deus é fiel? Porque nesse casamento com a humanidade, Deus entrega a sua parte. E nós corrompemos, né? Nós não entregamos a nossa parte. Então, Deus pode dizer que a humanidade é fiel. É um casamento. Então, Ela, como nós não tem mais entregamos... nada, ó. Nem na máquina, nem lá. Acabou. Você não viu? Só vamos... Acho que o som da Vânia está alto aí, né? Então, nesse casamento aí, o que acontece? É que essa relação da fidelidade. Nós não fazemos nada sozinhos, porque estamos com Ele. Aí daí eu citei, Saulo, que queres que eu faça? Isso lá no plano reencarnatório, a gente já faz o comprometimento. Então, por que chega aqui e a gente não honra esse comprometimento? Porque a gente esquece? É a nossa intuição. A nossa intuição não fica lá falando para a gente numa voz bem alta. Precisa ser feito isso. A gente não sossega enquanto não faz o que deve ser feito. É assim, né? Porque senão a gente não entrega a nossa parte e nós não somos fiéis a este casamento.
Então, ninguém vai encarnar e fala assim, vou encarnar de novo, mas se não der certo, eu volto outra vez. Né? E volto, e volto. É tipo a comparação que eu fiz de quem está querendo casar por casar, né, sem comprometimento, e fala, se não der certo, eu separo. A gente chega, cadê a nossa maturidade espiritual? Porque tudo é empenhado na gente, para a gente encarnar, é dado um planeta, é dado a questão da família, os recursos, e a gente não entrega a nossa parte. E voltando à questão do casamento, que é um contexto mais direto do que está em Mateus, então, que Deus uniu, o homem não separa, é assim, vamos ficar até o final, parece aquilo que está nos filmes, nas novelas, que está lá no casamento, na igreja católica, né, sobretudo. Deus uniu, o homem não separa. Gente, quando, né, eu vou colocar uma reflexão, se Deus é amor, quando um casamento ele tem violência, né, é um casamento em que há abusos, que pode até gerar tragédia, em que as brigas, os conflitos afetam os filhos. Quando o casamento for a melhor decisão para o casamento for a separação, sim. Por quê? Porque aí estará prevenindo de um mal maior. Fez sentido para vocês? Então, é proibido separar no casamento? É proibido? Não pode? Não, gente. Todos nós temos o direito à dignidade, à segurança, a um lar que tem harmonia. Então, a mulher lá apanha todo dia do marido, os filhos apanham tentando defender a mãe, né? Então, assim, a gente precisa evitar sempre um mal maior. Cuidado com os relacionamentos abusivos, né? Vamos ficar atentos, inclusive, naqueles que estão próximos, vizinhos. Né? Hoje em dia, antes se falava assim, entre briga de marido e mulher, ninguém mexe com mulher. A gente já viu que não é mais assim. Não é verdade? Infelizmente, se você olhar na internet, ou assistir um desses programas aí, Tramonte, da Atena, tem grandes tragédias. Então, a decisão pela paz, pelo amor, pela segurança, pela harmonia, é uma decisão que está em afinidade, está alinhada com a decisão que a gente está com Deus, do propósito de Deus nos unir a este propósito de segurança e de harmonia. E nos afastar daquilo que dá insegurança e desarmonia. E muito mais do que isso, se a gente buscar, nós somos espíritos. Se a gente vai buscar, tá ali, o casal tá junto, casou e tá dando tudo errado, muita violência. É importante nesse sentido, quando a decisão de separar é melhor do que ficar junto, repito isso, é claro, né? Porque a gente tem que falar das exceções. Porque estará preservando aquele que faz os danos no casamento, para que ele não provoque mais danos ainda. Há um processo de misericórdia nisso também. Tudo alinhado com os propósitos do bem. Né? Então, esse casamento, ele, em harmonia, ele tem que ser, então, uma busca constante do casal. Né? Porque a concórdia, a união, ela resulta da harmonia do lar e é caminho para a felicidade. Já a discórdia, a desunião, ela é motivo, sim, né, de desarmonia e de separação. Então, gente, deixa eu me situar aqui onde eu estou para não esquecer nenhum ponto, tá? Eu estou com uma cola aqui do lado, só um minutinho.
Então, falando desses casamentos, né, a união no lar, mas pode ser no trabalho também. Eu sempre vou convidar vocês, como o Evangelho fez, que Deus uniu, o homem não separa, mas a gente trabalhar aqui, não separareis o que Deus juntou, ou seja, onde tem harmonia, não vai ser você que vai desarmonizar, seja no trabalho, no lugar de sociedade, na casa espírita, ou no próprio casamento. Então, pegando a referência do casamento, a gente não pode colocar as expectativas do casamento em cima do outro, do cônjuge. Por quê? Porque quem pode fazer por mim sou eu. Então, a decisão de fazer é minha. Eu não posso impor ao outro uma obrigação que eu devo fazer. E como é que isso funciona? Então, a iniciativa sempre é minha. A iniciativa de amar ao outro como a mim mesmo é sempre minha. A iniciativa de não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que o outro me fizesse, a iniciativa é minha. Então, se eu sempre estou querendo fazer o bem ao outro, um exercício de empatia, de fraternidade, de perdão, de amor, pela lei da reciprocidade, eu recebo isso também. Não é o que a gente planta, a gente colhe, não é o exemplo que arrasta, não é dando que você recebe, oração atribuída a Francisco de Assis. Então, quando eu entrego a minha parte, essa fidelidade, eu recebo também. Essa é a questão, é o meu comprometimento em fazer aquilo que precisa ser feito. E quando, pelo contrário, eu coloco nas costas do outro, eu aponto, eu cobro do outro, para que ele seja o responsável pela minha felicidade, a minha harmonia, a minha paz, o meu conforto, né? Como é que fica isso? Essa balança fica desigual. Alguém fica sobrecarregado. Então, a gente precisa, sim, ter essa iniciativa cuidadosa, atenta, carinhosa com o cônjuge, para que a gente esteja sempre na harmonia, esteja sempre afinado, como um instrumento musical, assim, bem harmonioso, com o que Jesus nos ensina no Evangelho, com a moral do Evangelho, com a moral do nosso lar, e estendendo. Sempre vou convidar para estender. Eu entrego a minha parte no trabalho, ou eu estou sobrecarregando o outro? Ou eu aponto as falhas do outro, esqueço das minhas, né? Ou eu estou dando suporte? Um tem que dar suporte para o outro, porque aí todos ganham, ninguém fica sobrecarregado. Ambiente em paz, harmonizado e com Deus. Por isso que Jesus responde para eles assim, que lá naquela época, né, Jesus fala, mas não foi sempre assim, pela dureza de vossos corações, né? Ou seja, foi por causa da dureza dos nossos corações que teve a carta do divórcio. Por causa da dureza de nossos corações, essas uniões são dissolvidas, não se sustentam. A gente não quer perdoar, não quer tolerar, não quer pacificar, não quer relevar. Quanto mais exercer o perdão, aprender a amar. E vamos nos lembrar sempre do plano espiritual, nós somos espíritas. Como é que funciona no plano espiritual? Esses casamentos estão ali já comprometidos, né? Ó, Ciclano e Beltrano vão, né, vão se unir, né? Vão se casar, vão se encontrar, vão ter uma família. Como é que é? Não é assim?
Também. Mas aí eu vou trazer para vocês um texto do Martins Peralva, que classifica o casamento em 5 tipos. Olha que interessante, gente. Ele fala dos casamentos acidentais. Os casamentos acidentais, eles têm ali uma atração momentânea, de momento, né? Normalmente são almas mais inferiorizadas, né? Que estão ali pela diversão, questão de momento. E aí tem um enlace, uma união acidental. E, infelizmente, são casamentos que ainda são comuns. O Peralva ainda fala dos casamentos provacionais. Repito, provacionais, vem de provas, né? Provacionais. Que é o reencontro de almas para reajustamentos necessários. Necessários para quê? Para a evolução dessas almas. Então, esse é o que está aqui. O propósito do mundo de provas e expiações, a maioria, sim, são casamentos, né, que são provacionais. Mas cuidado, cautela. Por quê? Ele continua dizendo aqui, ó, é por essa razão que tantos lares reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam, tantas vezes em dolorosas tragédias. Mas ele dá o remédio, ele fala, a compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância, a humildade são virtudes que funcionam à maneira de suaves amortecedores nesses grandes impactos dessa vida a dois, ou dentro da família maior, né? E aí? Como é que a gente faz com os casamentos provacionais? Eu me lembro de um caso do Chico, né, que a senhora falou assim, meu marido é muito difícil, mas eu vou manter o casamento com ele até o final, porque daí eu não tenho que reencarnar e casar de novo com ele. Aí o Chico fala, se não aprender a amar, vai casar de novo. Né, gente? Esse não é o propósito do casamento. Né? Então, vamos lá. Depois tem os casamentos sacrificiais, vem de sacrifício, né? Que Deus permite o reencontro de uma alma mais iluminada com uma alma inferiorizada. Qual que é o objetivo? O objetivo é redimir o que se perdeu pelo caminho. O outro ficou para trás, aquela alma generosa falando, vou voltar e vou lá ajudar. Né? Eu ouvi isso, pode ser lá da turma do Haroldo, o quarto Geraldo Lemos, que tem um comprometimento das duas mães do Chico, né? Maria João de Deus, depois vem a madrasta, a Cidália, de se casarem de novo com o pai do Chico, para ajudar ele a completar essa evolução dele, né, para você ver, né? Bom, se isso for verdade, é um grande exemplo para o relacionamento sacrificial. A gente pode ver também na literatura do espírito, a gente vê Alcione, para quem já leu, Renúncia, né? Que isso também tem a ver, gente, com uma mãe, com um filho, tá? A gente tem que sempre entender de forma ampla. Mas, como o Peralva está falando de casamentos, vamos pegar o raciocínio dos casamentos. Tem os casamentos afins, pela lei de afinidade, de aproximação deles, né? Reencontram-se corações amigos para consolidação de afetos. São os que reúnem almas esclarecidas e que muito se amam. São espíritos que, pelo casamento, o doce aconchego do lar, consolidam velhos laços de afeição. As pessoas falam assim, por exemplo, de almas gêmeas, né? Eu vou pegar só a licença poética, tá, gente? Almas gêmeas, né? Se reencontraram, se amam muito, por afinidade, estão juntas novamente. Que bacana. Qual que é o propósito disso? Talvez um estágio ainda maior. São aqueles que já estão aprendendo a amar de fato e podem ampliar esse amor para fora do lar.
E aí vem Peralva e coloca o casamento do tipo transcendente, que transcende, que expande, né? São almas engrandecidas no bem, ou seja, que já passaram pelos casamentos afins, é claro, e que buscam realizações imortais. Realizações imortais. São constituídas por almas que se encontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral, eles vão ajudar o progresso do coletivo, inclusive. É o ideal do bem e do belo, que enche-lhe as horas e os minutos, repletando-lhes as almas de doce ventura, acima de quaisquer vulgaridades terrenas. Olha para você ver. O foco deles é o amor. Nada de vulgaridade, nada de banalidade. Eles querem fazer pelo outro. É um amor puro e santo. Interessante. Aqui a gente aprende do amor ágape, né? Certo? É aquele amor que Jesus tem por nós, que a gente vai alcançar esse amor um dia. O que é de comum, então, em todos esses tipos de casamentos? Os acidentais, os provacionais, sacrificiais, afins, transcendentes. O que há de comum? Aprender a amar, gente. É o amor que está em comum com todos esses tipos de casamento. É a finalidade desses casamentos. Né? Eu trago para vocês ali na filosofia um conceito de Cícero, né? Que é um pensador grego, lá do livro da Amizade. Olha que bacana que ele fala. Então, a gente tem que aprender a amar no casamento, né? Nesses propósitos de casamento, tem sentido amplo? Tem. Os convívios que a gente tem, apesar dos atritos? Tem. Então, quando a gente ama, se torna mais fraterno, mais íntegro, mais generoso. Portanto, a gente ama de fato. Contudo, se a gente não ama, o que a gente é? Né? A gente é mais egoísta, é mais voltado para os nossos próprios interesses, mais mesquinho, porque a gente não ama, não aprendeu a amar. Interessante, né? Então, é imprescindível a gente aproveitar a nossa reencarnação e aprender a amar para a gente não ser mesquinho, não ser egoísta e não ter que ficar repetindo reencarnação atrás de reencarnação, porque a gente não se comprometeu na nossa fidelidade deste casamento. Esse casamento com Deus, com o nosso próximo, com o nosso propósito aqui de reencarnação. A gente não entrega a nossa parte. Mas quando a gente aprende a amar, a gente sai dessa encarnação muito mais evoluído do que quando a gente entrou. Então, quando a gente aprende a amar, a gente se torna um ser humano melhor. Eu me lembro de um filme do Jack Nixon, Melhor Impossível. Alguém assistiu? O filme se chama Melhor Impossível. É um escritor muito famoso, mas ele tinha autismo, então, assim, não tolerava muito conviver com outras pessoas, tinha várias manias. E ele ia para a mesma lanchonete, sentava na mesma mesa, levava os próprios talheres descartáveis, e essa garçonete, tinha uma garçonete em específico, tinha que atendê-lo todas as vezes. Se ela faltasse, ele não comia. E aí vai desenrolando o filme e tal, aí ela falou assim, eu cansei de você, você é muito grosso, é assim, assim, assado, e se você não me fizer um elogio, eu não vou mais te atender. Aí ele ficou apertado, ele dependia dela. Aí ele falou assim, ele já tinha uma certa convivência com ela. O filme é muito bom, não vou dar spoiler, não. Depois vai ser um entretenimento muito bom para vocês assistirem. Mas ele fala para ela o seguinte, olha o elogio dele. Eu tenho esse... Falou os problemas que ele tinha psíquicos e tal, e outras coisas que ele tomava. Eu tomava 16 tipos de remédio. Mas depois que eu lhe conheci, me aproximei de você, eu pude entender a sua situação familiar, tal, mesmo porque ela tinha um filho doente,
ele contribuiu muito para melhorar a vida dela nesse sentido, dando algum recurso de saúde para o filho, né? Ele falou assim, depois que eu lhe conheci, eu tomei menos remédios. Ela pegou e falou assim, eu não entendi. Ele falou assim, você me fez um homem melhor. Até na doença dele, ele diminuiu os medicamentos. Então, eu volto aqui com o raciocínio do Cícero. Se ama, se torna mais fraterno, mais íntegro, mais generoso, e, portanto, ama de fato. O amor cura, nos torna melhores. Por isso que eu fiz esse link com o filme. Então, a gente precisa estar nos nossos ambientes, buscando sempre aprender a amar. Esse amor, gente, é como uma bela música. Quando a gente está ouvindo uma música, e, de repente, outras pessoas se aproximam e vão compartilhar o som conosco, ouvindo a mesma música, essa música ela não perde de tamanho. Ela continua para mim e para todo mundo que está ouvindo. Certo? Ela não deixa de ser uma música boa porque eu estou compartilhando com outras pessoas. E compartilhar nos torna mais felizes, né? Então, o amor é mais ou menos isso. Quando as pessoas se unem ali e compartilham coisas boas. Se ajuntam ali, se aproximam dentro de uma mesma vibração boa. Eu vi um vídeo uma vez no Instagram, na época que eu tinha Instagram, né? Mas eu gostei muito. Tinha um senhor cantando uma música do Bon Jovi, lá no Central Park, um parque lá de Nova York, muito famoso. E as pessoas vão lá tomar sol, colocam umas toalhas na grama. E ele começou a cantar a música, que foi uma mágica. Todo mundo ao entorno começou a cantar a música com ele. Gente, o amor é isso. Essa música, ela não só ela se manteve e atraiu a todos, como ela foi ampliada. Ela uniu todo mundo. Eu faço essa comparação também nesse sentido. Que a nossa vida seja como uma música compartilhada. Que as pessoas possam estar conosco, apreciando essa música, cantando com a gente até. Nessa vibração boa. Né? Então, aquilo que eu estou compartilhando, né, por exemplo, se eu sou fraterno com alguém, se eu estou compartilhando, sendo fraterno, não estou sendo menos fraterno, isso não gasta, isso aumenta. Se eu estou proporcionando a alegria de alguém, isso não me falta em alegria, só aumenta a minha alegria. A verdadeira alegria dá felicidade para os outros. E a verdadeira paz é construir a paz em alguém. Isso é estar unido com Deus. Isso é o verdadeiro casamento. É isso que aquele que vem desarmonizar não consegue fazer, não separa, não destrói. Então, o que a gente precisa fazer, né? Principalmente falando de um convívio, uma união ou um casamento? Vamos mentalizar aí todo mundo uma pirâmide, tipo aquela do Kelps, né? Lá do Egito, pirâmide. Ela tem uns degraus assim, a gente vai subindo os degraus. Imagine que você e a outra pessoa que você está unida, casada, trabalha com ela, tanto faz, está do outro lado da pirâmide. A base da pirâmide é larga, não é larga, mas lá na ponta da pirâmide é estreita. Então, quanto mais caminhando lá no início da pirâmide, na base mais larga, mais afastada entre os dois, a gente começar a subir os degraus, mais próximos nós vamos ficando. Não é verdade? Então, quando a gente busca a nossa evolução, a nossa unidade com Deus, que está lá em cima, a nossa referência é Ele, nós nos unimos também, ficamos mais próximos daqueles que caminham com a gente. Nós não devemos reconciliar com eles enquanto estamos a caminho? Então, é como se fosse uma pirâmide.
Agora, por outro lado, se eu desarmonizo, eu estou descendo a pirâmide, estou cada vez mais afastado do mais alto, Deus, e do outro que eu preciso reconciliar, encontrar com ele lá na ponta da pirâmide. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? Esse casamento, esse propósito de união, ele precisa ser um experimento aqui nessa reencarnação, um experimento bem sucedido, para atender o seu propósito, para que a gente possa, sim, aprender a amar. E, nesse sentido, gente, eu vi uma outra coisa com a filósofa que eu achei muito bacana. Se a gente tem que aprender a amar, né, a gente tem que encontrar este amor em tudo que fazemos. Porque Deus é amor. Então, encontrar o amor em tudo que fazemos é encontrar Deus. Então, se Deus, o amor, né, a gente precisa ir buscá-lo, tornar um ambiente propício para isso, eu faço uma comparação que eu aprendi com a filósofa Lucilena Galvão, que é o seguinte, que eu não posso pegar o amor e trazer para mim, eu tenho que proporcionar um momento que ele esteja comigo. Como que eu faço isso? Vamos entender que o amor é um vinho sagrado. Então, para que eu consiga acesso a esse vinho, eu tenho, pela minha incumbência, talhar um cálice, construir um cálice perfeito, para que nesse cálice eu possa ser depositado esse vinho sagrado que é o amor. Então, cabe a mim que eu possa entalhar de forma perfeita, para que eu mereça, eu proporcione esse vinho sagrado que é o amor. Então, esse é o propósito, que a gente possa nos melhorar, esculpir o nosso cálice, para que ele seja totalmente invadido, no melhor sentido da palavra, com amor. Que sejamos, sim, transcendentes de amor. Que possamos vencer essa encarnação com o nosso cálice cheio. Que a gente possa, com Deus, entender que, se com Ele estamos, nada pode nos separar daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que Ele quer que façamos. Que nós também, sobretudo, não sejamos nós aqueles que tentam separar aquilo que Deus juntou. Que não sejamos fardos pesados na vida do outro, sejamos fardos leves, e possamos contribuir, dar caminho para esse amor, para essa evolução. Porque é o progresso que a gente procura, que é nesse casamento, seja casamento mesmo, união matrimonial, ou seja casamento formando. Então, é esse o sentido que eu trouxe aqui para vocês, de não separareis o que Deus juntou, no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu agradeço a paciência de vocês, né? Agradeço vocês estarem aqui comigo, né? Hoje, fazendo esse estudo, e mais uma vez eu agradeço o convite. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, estejam à vontade. Eu só gostaria de falar, Ricardo. Meu amigo, Deus abençoe. Quando você falou da música do rapaz que estava cantando e que todos começaram a cantar, eu fiquei pensando ali comigo, é porque o amor ele é contagioso, né? E quando você canta uma canção que toca o coração, vai contagiando o outro. Por isso que o amor é tão lindo, é contagioso. Isso mesmo, Cida. Ainda mais você que canta tão bem, você anda contagiando a gente com a sua música, né? É isso mesmo. A música é uma forma de expressar o meu amor a Jesus. É uma oração, né, cantada. A gente fala de uma oração cantando. Então, a minha maneira de orar sempre foi essa,
cantando. Ó, que maneira bonita, continue assim. Que você canta e encanta a gente. Alguém mais quer fazer uma colocação, uma correção no que eu falei também, né, gente? A gente aprende juntos, não deixa de ser um estudo. Amar não é fácil, né? Mas a gente vai aprendendo. Gente, então, muito obrigado a vocês, né? A gente já está chegando no horário, né, das 8 horas. Eu agradeço, viu? Foi muito bom isso. Eu também gostei muito de fazê-lo, né? É sempre muito bom. Sempre a gente que está fazendo o estudo aí com vocês, vem aqui falar e trazer o estudo pronto. Cada vez que a gente fala do tema, prepara o tema, a gente está tomando os puxões de orelha, né? Porque aquele exercício assim, eu estou fazendo isso, né? Ou não estou fazendo. Então, é muito bom a gente chegar e falar isso e ficar se ouvindo, né? Ter essa cobrança positiva, né? De estar sempre buscando a coerência. Hoje, eu estava aqui fazendo um pré-estudo e parava várias vezes, sabe? Para ficar me passando revista, né? Na minha vida, para saber como é que eu estou entregando para vocês o que eu estou falando aqui. Então, assim, estou dizendo isso que, às vezes, parece que o palestrante, né, já está falando tudo, né, para os outros e para ele aquilo não serve mais. É o contrário, viu, gente? Sei que vocês já sabem disso, mas é muito importante a gente sempre estar frisando, constatando isso, e por isso sou muito grato de ter essa oportunidade de dividir com vocês mais esses estudos, mais a reflexão do Evangelho na luz da doutrina, e isso vai proporcionando a minha melhora. Então, muito obrigado. Gratidão nossa, moço. Deus abençoa. Gratidão a todos pela presença. E você termina para a gente com uma prece, pode ser? Pode ser. Falando do amor. Pai amado, Mestre Jesus, Maria, também nossa mãe, né? Grande exemplo de amor que nós temos. A espiritualidade está conosco. Maria de Nazaré, né? A casa. Gente, é muito bom. É uma prece, né? E essa prece tem gratidão, tem amor. Então, eu peço a todos vocês, né, que possam, nessa semana, buscar essa reflexão de amor, de gratidão, de buscar esse casamento. Então, que vocês possam, com Deus, reafirmar esses votos desse casamento, né, essa união, que possam proporcionar, sim, né, dentro de cada um de vocês, de cada coração, esse impulso, né, de práticas no bem, de consciência de reencarnação. Então, que Deus esteja com vocês, abençoando suas famílias, intuindo seus caminhos, trazendo esperança para o coração de vocês, trazendo as mensagens necessárias para superar os desafios, que são muitos, para que vocês possam vencê-los e saírem deste momento, né, dessa reencarnação, com todo esse amor e cumprindo essa carreira, desse casamento magnífico com Ele, que é o nosso Pai. Que Deus abençoe todos vocês e tenha uma semana também de muita luz, de muita paz, de muita consciência espiritual. Obrigado, hein?